meu partido é um coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão baratos que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camondê. Meus heróis morreram de overdose. Ajuda aí, galera. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. Mais uma. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. O meu prazer agora é risco de vida. O meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Ajuda aí, tá muito baixinho. Aquele garoto queria mudar o mundo. Mudar o mundo. Em cima do muro, em cima do muro, meus heróis morreram de overdose. Ei, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero matar viver. Ideologia, eu quero matar viver. Viver. Ideologia, eu quero matar viver. Ideologia pra viver. Valeu. Renato Russo e a transição demográfica será comentado pelo seu autor. Democrática, desculpa. Será comentado pelo seu autor, o jornalista Mário Luiz Grangeia, com a colaboração da professora de literatura Elaine Maivorn. A dupla irá abordar o período histórico entre o fim da ditadura militar e a redemocratização do Brasil, sob a ótica da produção musical literária de um dos maiores ícones do rock nacional, Cazuza e Renato Russo. Estudantes e professores aqui presentes, vamos acompanhá-los nessa saborosa viagem no tempo, realçando o valor literário dos dois poetas rebeldes. Convidamos, então, ao palco o escritor Mário Luiz e a professora Elaine. Boa noite. Gostaríamos de agradecer, primeiramente, a coordenação, a organização da FLIS, na pessoa da Cristina, que propôs tão lindamente esse encontro, né, de dois ídolos, de muitos que estão aqui, provavelmente, Renato Russo e Cazuza. Quanto esses dois têm a dizer para a gente, né? Impressionante. Vamos deixar ele aqui, que assim todo mundo pode apreciar um pouquinho. Eu fiz uma viagem, confesso para vocês, estava conversando com o Mário, né?
E foi uma verdadeira viagem, uma volta ao tempo incrível ler esse livro. Recomendo a todos, é uma leitura super agradável, porque não é aquele livro acadêmico chato, né? É aquele livro que você vai fluindo, que você vai recordando. O Mário vai trazendo trechos das letras, aí ele traz as entrevistas de jornais, de revistas da época. Cazuza e Renato Russo sempre foram muito polêmicos, né, na sua obra, exagerados, talvez, depende do ponto de vista que a gente os olha, mas especialmente porque ele vai resgatando determinados conceitos que são tão caros para a gente, de uma forma leve, descontraída, trazendo as músicas, trazendo esse contexto tão importante da história do Brasil, né, esse período dos últimos 30 anos da nossa história. E baseado também, ele vai trazendo como embasamentos alguns grandes escritores. Você usa muito Geertz, né? O Clifford Geertz fez uma espinha dorsal aí para esse seu trabalho. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Mário. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aqui a oportunidade da gente estar compartilhando os resultados da pesquisa, né? Porque para o autor, todo mundo sempre ouviu falar que o trabalho do escritor é um trabalho muito solitário, mas ele só realmente se realiza mesmo quando a mensagem que o autor quer passar chega no leitor, né? E espero que tenham entre vocês leitores que apreciem e voltem também a apreciar as músicas do Cazuza e do Renato Russo com esse olhar que eu tento, nesse livro aqui, não fazer a interpretação de texto em cima de a leitura minha das obras do Cazuza e do Renato Russo. Aqui, o que a gente mostra são, como a Elaine falou, como eu resgatei entrevistas, declarações públicas do Cazuza e do Renato. O que acontece é que a gente privilegia o ponto de vista dos próprios criadores, tá? Porque do ponto de vista do leitor, do ouvinte, cada um tem o seu, mas por que não oferecer aqui, resgatar? E como a gente estava conversando, a minha preocupação era muito olhar a obra de um e do outro com esse valor documentário que a obra tem, e muitas vezes não é valorizado. Assim. Muita gente fala sobre a originalidade, a criatividade, tudo, uma porção de atributos que as músicas, as letras do Cazuza e do Renato Russo tinham, mas muitas vezes não se fala sobre esse papel de refletir as mudanças e as continuidades do Brasil daqueles anos 80, início dos 90. E aí a gente chega a esse livro com essa proposta, né, de fazer com o rock Brasil dos anos 80 o que outros autores fizeram com outros estilos musicais e outras épocas da história do Brasil. E é muito interessante, eu estava batendo um papo anterior, porque o Mário, em alguns momentos, ele cita alguns outros movimentos que foram importantes para a história do Brasil também, como a Tropicália, como o movimento da Bossa Nova, como o movimento da Jovem Guarda. No Pós-Fácil, o Pós-Fácil ele é super interessante porque parece que você pega o livro e aí você vem trazendo para a gente tudo aquilo que você veio refletindo, né, nos 6 capítulos anteriores. E aí, no Pós-Fácil, ele vai trazendo várias informações, tanto atuais quanto esses paralelos. E aí, o que te levou a buscar e falar, nossa, o que o Cazuza e o Renato Russo têm em comum? A não ser a época em que viveram, a forma como viveram, a forma como morreram. Pois é, assim, eles têm muito em comum em relação à vida deles, né? Assim, o próprio Renato Russo, num show da Legião Urbana, no dia em que o Cazuza morreu, ele registra, né, uma série de semelhanças entre os dois são arianos, né, e horóscopo era uma predileção muito grande do Renato Russo, eram cantores, gostavam de poesia, enfim, tem uma série de afinidades entre os dois, do ponto de vista da vida de cada um.
e também afinidade nas obras, né, deles. Então, a gente mostra aqui que os dois tinham essa preocupação de dar atenção a questões como a desigualdade, questões como orientação sexual, questões como a ideologia, patriotismo, mas cada um imprimiu um olhar muito próprio, assim. Então, o Cazuza, no começo, ele era um autor mais voltado para questões do círculo de amigos dele, de conhecidos, que eram questões de dramas mais íntimos. Esses dramas jovens, né? O que é aquela juventude de Ipanema, aqueles círculos com os grandes artistas da gravadora da Som Livre, do João Araújo, que era o pai do Cazuza. Cazuza conviveu com muitos artistas, né? Então, talvez até mesmo essas canções, essa juventude que está transviada, que está perdida, não sabe muito o que quer, mas também não está preocupada com problemas sociais, não está preocupada com ditadura, com censura, com nada disso, e quer viver. Né? Eu acho que talvez uma grande marca do Cazuza seja um pouco isso, né? Sem dúvida, assim, no início da criação do Cazuza, ele estava mais focado nessas questões assim de problemas de desilusão amorosa, questões de autoidentidade juvenil. E aí, com o passar do tempo, ele começa a incorporar na criação dele esses temas sociais e políticos que o Renato Russo abordava desde o início da carreira dele. Assim. Então, o Renato tinha sempre essa preocupação, desde lá em Brasília, numa banda antes da Legião Urbana chamada Aborto Elétrico, que não chegou a gravar discos, mas ele criou muitas músicas que falavam sobre essa questão de autoritarismo, enfrentamento com a violência policial, e o Cazuza não. Então, a gente pode observar através do livro que o Cazuza foi saindo dessas questões mais íntimas para as questões mais da esfera pública, ao passo que o Renato, ele que começou mais focado nesses temas de cidadania e cultura política, foi se voltando mais para a família, temas mais introspectivos, né? Como você vai ver na segunda metade da discografia da Legião Urbana. Os primeiros discos da Legião são muito políticos. São muito políticos, né? Essa é a questão da Legião ter se formado em Brasília, início dos anos 80. Então, a gente está lembrando aí dos movimentos de Diretas Já, por exemplo, né? Nos anos 80, né? 84, até chegar em 85, com essa eleição indireta do Tancredo Neves para presidente. Tem uma parte do livro que é muito interessante, que você compara a ilusão e depois a desilusão dos dois em relação a essa transição democrática. O livro, Mário, vai contando esse contexto histórico, né, de como foi essa transição, como é que foi essa deixa do regime militar para essa transição democrática, como é que isso foi se dando, e aí você vai lembrando como estava dividido o Congresso na época, o grupo do Tancredo, com o outro grupo que era do Ulisses, do Maluf, né? O Ulisses apoiando o grupo do Tancredo, e aí a trágica morte do presidente escolhido, que era o presidente que todos os brasileiros acreditavam, para o dia nascer feliz, né? O show histórico no Rock in Rio do Barão Vermelho, quando o Cazuza canta para o dia nascer feliz e a plateia vai ao delírio. E aí o que acontece nesses meses e nesses anos na sequência? Então, é super importante. O Legião cresce em Brasília, convive com tudo isso. O Barão está no Rio, preocupado com outros dramas, com outras coisas, é um outro momento musical. E, de repente, essa eleição, essa transição mesmo do regime militar para o regime democrático faz com que ambos comecem a criar músicas, né? Ambos, que eu digo, porque eram os dois líderes das duas bandas, né? Eram os dois letristas, os nossos dois poetas. Fala um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui explorando, mas o Mário explora isso melhor do que eu. Não, pois assim, o que acontece é que realmente, assim como os dois, né, os brasileiros, né, que viveram aqueles anos, tinham uma expectativa, uma esperança muito em alta, assim, de que a coisa ia mudar, né? Foram 21 anos de ditadura, 24 anos sem
sem eleger presidente. Então, o que aconteceu foi que, quando se viu que o sonho que estava representado no Tancredo não vingaria, né? Acabou que todo mundo se sentiu parte de um pesadelo com o Sarney, assim. E aí houve uma sucessão de desilusões aí que a gente retrata aos poucos, também do ponto de vista da economia e tudo mais, planos econômicos fracassados. E então, tanto o Cazuza como o Renato acabaram retratando aquele momento em que se esperou muita mudança, e o que se teve foi muita continuidade, em certa medida, em relação ao que se viveu durante o período militar, assim. E você vai trabalhando isso no livro, né? Você vai falando do autoritarismo, depois esse antimilitarismo, as desilusões com as desigualdades sociais que vão se permanecendo, e o tempo tema vai... do autoritarismo é interessante pontuar que há um contraste muito grande entre os dois, porque assim, e esse contraste é bem representativo da sociedade brasileira, assim. Enquanto o Cazuza optou por se calar em relação a muitas coisas, à exceção da censura, que realmente bateu a porta dos músicos e dos artistas em geral até a Constituição de 88, o Renato, desde jovem, já falava sobre manifestações do autoritarismo em relação a violência dos policiais. Veraneio Vascaína, né? Pois é, Veraneio Vascaína é uma música que fala sobre o camburão da polícia, que tinha uma faixa lembrando o Vasco, e aí acontece que o Renato foi alvo de intimidação de policiais, foi violentado, foi obrigado por policiais a ficar nu para uma revista numa festa de jovens, enfim, e aquilo aparece na música dele. Então, enquanto o Renato era um exemplar desse brasileiro que se indignava e desabafava, o Cazuza era talvez aquele que representasse um pouco da população que, de certa medida, não verbalizava tanto isso, a não ser quando ele se viu a vítima realmente em absoluto daquilo, né? Quando acontecia das letras serem censuradas. Só as Mães São Felizes. Teve um dos versos censurados, né? Em 87. Tem uma música que o Cazuza criou com o Frejá, que ele falava assim: você precisa dar, e aí, para censura não vetar, ele acabou adaptando para você precisa dar-se, que aí esse pronome mudou todo o sentido, e a ditadura e censores deixaram passar. Isso a gente está falando já de meados da década de 80, né? A gente já tinha o Sarney como presidente, já tinha tudo isso. Mas vamos voltar numa música que é muito emblemática, que completou 41 anos, que foi escrita. Que país é esse? Que país é este? Para ser fiel ao Renato Russo, né? Que país é este? Ele escreve ainda lá em 78, ainda jovem, seus 20, nem 20 anos, né? Ele ainda não tinha 20 anos. Ele ia fazer 20 anos. Ele ia fazer 20 anos. E a música é extremamente atual, né? Nas favelas e no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Então, e eles gravam esse disco lá em 87. Pois é, essa música ele guardou no caderno durante um bom tempo e não gravava, diz ele, no encarte do terceiro disco, que é esse de 87, chamado Que País é Este? Dizia ele que não gravou porque achava que o Brasil ia mudar e ia tornar aquela letra defasada, assim. E aí passaram 9 anos e agora se passaram 40 anos. E a letra está assim, mais atual do que nunca, né? E ainda muita coisa faz o Brasil passar por piada no exterior, né? E é engraçado porque o Mário ele vai trazendo, como ele é um jornalista, né? Acompanha essa questão da mídia, né? E em algumas reportagens você vai trazendo a Lava Jato. E aí um depoimento do Renato Duque sobre, enfim, na hora que ele é preso pela primeira vez, e ele diz para o advogado: mas que país é esse? Esse, não este.
o Cazuza falava este, e ele fala esse, né? E aí, logo na sequência também, a gente tem um pouco antes do Mensalão, né? Da operação, deram o nome da operação que prendeu o Renato Duque. Na segunda vez que o Renato Duque foi preso, o xará do Russo acabou dando o nome da operação de forma indireta. Exatamente. Então, essa atualidade do que país é esse, que é tão marcante hoje para a gente, mas que, naqueles anos 80, fez Cazuza se inspirar e dizer diretamente que Brasil foi feito por conta de que país é esse. Pois é, assim, a gente pode concluir, a partir dos relatos dos dois criadores, que não haveria a música Brasil se não houvesse a música Que País é Este? Assim, Brasil acaba sendo uma resposta do Cazuza, assim, de uma música em que ele fala sobre exclusão, não me convidaram para essa festa pobre, que os homens armaram para me convencer, né? Então, assim, é uma música que depois ganhou muita popularidade numa novela das 8 da Rede Globo chamada Vale Tudo. E as pessoas se identificaram muito, né? Assim, porque realmente a festa ainda você não se sente parte dela, né? Aí essa sensação foi perdurando durante muito tempo. O Cazuza demorou pelo menos uns 3 ou 4 discos para, contando a carreira solo e a carreira no Barão Vermelho, para poder realmente tratar de dramas coletivos, né? Foi só com uma música chamada Um Trem para as Estrelas, uma obra feita a convite para letrar uma melodia que o Gilberto Gil fez para um filme. Filme do Cacá Diegues, foi lançado em 84, né? Um Trem para as Estrelas. Pois é, e essa música coloca num tom muito monocórdio, assim, o Cazuza fazendo um lamento, assim, de que as pessoas no ponto de ônibus esperando para onde ir, e eles ficam assim, não tem para as estrelas, né, além dos navios negreiros, outras correntezas, né? Então, assim, é muito interessante, né? Num trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Estranho o teu Cristo, Rio, que olha tão longe, além, com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. Super emblemática essa letra também, né? Sem dúvida. Essa música, até então, o Cazuza, o que ele dizia? Ele falava assim, olha, assim como o Gessé aqui falou que ele queria retratar a realidade que era mais próxima, mais íntima dele, também o Cazuza tinha essa questão, assim. Ele era uma pessoa bem nascida, no sentido que a gente dá... Vivia em Ipanema, né? No círculo cultural, artístico. E aí ele, realmente, sendo uma pessoa nascida na elite, queria, assim, não se sentia à vontade para falar da vida daqueles que estavam ali esperando o ônibus antes de amanhecer. Então, assim, ele realmente hesitou muito, assim. Só depois, muito por inspiração do Renato, que colocava o dedo na ferida de uma maneira que o Cazuza julgou apropriada, ele falou assim, então acho que eu também posso fazer algo nessa linha, assim, não preciso ficar olhando só para o meu umbigo. Tem uma declaração, né, dele, de uma das entrevistas que está no livro, que você resgata, que ele diz que depois que ele ficou doente, né, Cazuza, não sei se os mais novos sabem aqui, mas o Cazuza foi uma das primeiras vítimas da AIDS, quer dizer, não uma das primeiras vítimas, mas que publicizou, né, a questão da AIDS, e ele diz que um dia ele abre a janela e ele vê um mundo diferente. E a gente estava falando sobre isso, né? Parece que a questão da doença dá um start no Cazuza. Você iria por essa... Não, então, muita gente ficou achando que Brasil era um reflexo direto, né, só desse mau humor, desse desconforto e mesmo da desolação, né, que ele teve com a doença. Mas ele disse que ele se sentia já assim incomodado já há mais tempo, né? Então acabou que talvez a doença tenha vindo a só
realmente agudizar aquela sensação que ele vivia. Ele faz uma crítica muito severa no disco à burguesia, né? Foi até um disco que nem teve uma repercussão tão grande na época. E aí ele fala que a burguesia fede, ele pobre de mim, que vim do seio da burguesia. Depois ele parece que ele faz uma meia-culpa. Eu sou burguês, mas eu sou artista. Estou do lado do povo. E aí ele faz uma defesa do bom burguês nessa música. Essa música é super irônica, né? O bom burguês é como o operário. É o médico que cobra menos para quem não tem. E se interessa por seu povo. Em seres humanos, vivendo como bichos, tentando te enforcar na janela do carro. No sinal, no sinal, no sinal. A burguesia fede. Não, sem dúvida. Ele tem uma autocrítica também, né? Ele era um neto de dono de engenho, né? O que acho que já ajuda a dizer muito, né? Aqui no interior do estado do Rio, em Vassouras. Então, ele já tinha esse olhar de alguém que estava acostumado a ter acesso a recursos, bens que muita gente, a maioria da população, não tem. Então, com essa música, ele até faz uma crítica um bocadinho frívola, né? Assim, mas mesmo quando você vê uma letra do Cazuza não tão inspirado, o Cazuza manda bem, assim. Então, eu acho que tem realmente alguns arroubos dele em outras letras que ele chegou a gravar, assim, e mais para o final da carreira, com esse avançar da doença, ele sentiu muito a necessidade de deixar marcado, registrado, muita coisa que ele já tinha escrito e que ele não tinha gravado ainda, assim. Então, talvez se a carreira dele, se ele não tivesse esse horizonte de curto prazo, se o tratamento da AIDS fosse como hoje e tantas outras coisas, talvez ele não tivesse gravado algumas obras que ele acabou vindo a gravar e que não tem o nível de boa parte do repertório dele, dos primeiros discos solo, né? Sim, verdade. Vamos voltar um pouquinho para o Renato Russo. A gente está falando bastante do Cazuza, mas Renato também faz parte desse nosso momento, né? Algumas músicas do Renato são muito emblemáticas para representar essa transição, porque, como você mesmo disse, o Renato ele não tinha medo, ele falava mesmo, ele até se incomodava com esse rótulo de ser porta-voz da juventude, né? A gente vê muitas vezes o Renato dizendo: não sou porta-voz de nada, na verdade eu estou falando sobre aquilo que eu vejo, que eu vivo, o que a minha geração está vivendo. A geração Coca-Cola tem um pouco disso, né? Geração Coca-Cola e muitas outras, mas em cima disso que você falou, Elane, eu me lembrei de um comentário que o Renato fez num show que eu acho muito engraçado nessas reproduções de show que a gente encontra, assim, nem sempre gravadas oficialmente, mas numa delas ele diz assim que as pessoas dizem que encontram em mim as respostas, mas eu nem sei quais são as perguntas. Assim, ele não tem essa tentação, essa preocupação de querer falar em nome dos outros. Ele está falando em nome dele. É claro que ele é uma pessoa que teve uma realidade, assim, de ser uma minoria sexual e muitas outras características que ajudam a compor o perfil dele. Mas em nenhuma dessas características ele está querendo falar em nome, né, daquele grupo, né? Assim, dele, né? Ele quer expressar o que ele está sentindo. Exatamente. Geração Coca-Cola, por exemplo, é uma música gravada no primeiro disco e que é uma crítica ao consumismo, né, desenfreado, assim, e ao mesmo tempo ele faz uma autoapresentação, assim: somos os filhos da revolução. Que revolução é essa, assim? É a revolução que, no dizer de muitos, seria a Revolução de 64, né? Então há uma crítica também aí nisso, né? E ele, como filho dessa geração, ele está ali fazendo uma crítica sobre nesse consumismo cultural, alienação, de absorver uma cultura que não é própria, os enlatados do USA, por exemplo, né? A própria Coca-Cola do título da música. Exatamente. E aí acho que Índios
tem um gancho, talvez, com essa geração Coca-Cola, porque ele está falando dessa crítica ao consumismo, né? A gente está vendo enlatados norte-americanos na TV, a gente está consumindo o que a cultura norte-americana está jogando para a gente. Que geração é essa? Que suas e aí vocês vão ver suas crianças derrubando reis. Então, ele ainda tem um certo otimismo de que talvez haja uma mudança nesse horizonte, nesse início dos anos 80. E aí ele faz Índios. E aí ele diz: quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura cera. Pura seda. E por aí vai, até ele dizer: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Então, tentei chorar e não consegui. Tentei chorar e não consegui. É super metafórico, né? Eu acho que essa é uma das letras do Cazuza, puxando agora para a literatura, do Renato. Já estou aqui, né, do Renato Russo, que é uma das músicas talvez mais poéticas e mais metafóricas, né? Índios é muito metafórico. Inclusive o Índios do título está entre aspas, né? O que também é bem expressivo, assim, né? Significando que índios somos todos nós e não só os indígenas, enfim. Mas o que essa música é interessante também é que o Renato chegou a escrever que depois de ter escrito uma música como Índios, né, que a Elaine leu vários versos muito bacanas aí, muito lindos, que depois de ter escrito uma letra com tanta pungência e com aquela crítica na forma que foi, ele percebeu que não precisava mais fazer esse tipo de crítica tão explícita, né? E aí tem-se a guinada para um outro Renato que é menos panfletário, digamos assim. É uma transição, talvez, com 4 estações. Exatamente. Né? Acho que 4 estações é o álbum dessa transição. É antes dele começar a lançar os discos solo, tá ali paralelo. Ele ficou em crise depois de ter lançado o disco 2 e, como a gravadora EMI queria lançar um novo disco no Natal seguinte, eles foram atrás das letras que tinham sido criadas no fim dos anos 70 e início dos 80 e que eram inéditas ainda. E daí vem esse disco Que País é Esse? Então, o terceiro disco é um disco, entre aspas, de revivals e aí o 4 estações que realmente inaugura essa nova fase. Assim. Então, o Índios, por exemplo, sucedeu muitas das músicas gravadas no disco seguinte. Né? Exatamente. Teatro dos Vampiros ainda é do... Teatro dos Vampiros é desse disco já de 91, 5, e aí é o 5. Que é uma música bem expressiva daquela era Collor que ele chamou de o disco da lama, assim, porque e lama em mais de um sentido, no sentido da esfera pública, a desilusão que se teve com o primeiro presidente eleito e depois de 24 anos, e na esfera íntima foi o disco depois da descoberta da AIDS. É o disco depois da morte do Cazuza também, né? É muito emblemático, porque ele tem alguns versos em Teatro dos Vampiros. Os assassinos estão livres, nós não estamos. Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. Então, essa crítica, né, ferrenha, você consegue eleger o presidente, você faz a transição democrática, e, ao mesmo tempo, parece que nada mudou. São as desigualdades, as desilusões, o bloqueio das cadernetas de poupança, né? Tão incisivo daquela época. O Renato tem músicas também muito narrativas. Acho que Eduardo e Mônica, que está virando filme agora, está em fase de finalização. René Sampaio está terminando o filme, acho que lança agora no início do ano que vem. Faroeste Caboclo, que ficou
né, super marcada aí com a interpretação do Fabrício Boliveira e da Isis Valverde, acho que eternizou. Então, o Renato ele tem várias facetas, né? A gente tem esse Renato crítico, mas a gente tem o Renato de outras facetas. Puxando para o cinema, o Renato dizia que o plano dele de futuro era ir aos poucos migrando de arte e sair da música para virar cineasta. Ele gostava de escrever roteiros também, que acabou não se concretizando, né? Depois de tudo que a gente sabe que aconteceu. Exatamente. Tem uma questão que o Mário levantou bem no iniciozinho, porque são dois artistas que tiveram carreiras muito meteóricas, eles fizeram muito sucesso, foram ícones de uma geração, continuam sendo, né? Eu acho que a morte brutal dos dois acabou os tornando eternos. A gente escuta Cazuza hoje, a gente escuta Legião. Eu conheço meus queridos alunos aqui, né? Quando eu falei, olha, vou fazer uma mesa lá na Flize sobre Cazuza, Renato, sério, professor, a gente vai, né? Então, assim, essa coisa desse incentivo que a gente tem. E aí, essa questão da homoafetividade, da bissexualidade de ambos, né? Porque eles não eram simplesmente homossexuais, não eram só relações homoafetivas que marcaram a história dos dois, eles tinham relações héteros também, então eles eram, né, eles se disseram bissexuais. Renato revela para a mãe muito cedo, né? A família muito católica, muito... e aquela mãe recebeu aquela notícia da mesma forma que a Lucinha. A gente tem poucos relatos da mãe do Renato, mas tem muitos relatos da Lucinha Araújo. Pois é, o que acontece é que na obra dos dois, eles falam sobre a questão da orientação sexual, mas de maneiras também muito distintas, cada um do seu modo. O Cazuza fala isso de cara, mas o Renato ele deixa isso de forma muito velada nas primeiras letras, né? Soldados, somos soldados, né? Meninos e meninos também é bem interessante, né? No Quarto Estações. Mas aí ele já começa a explicitar revelar, mais, né? Assim, mas entre uma música e outra ainda tem Daniel na Cova dos Leões, que muitos passam desapercebido, mas ele fala meu corpo é teu espelho e em ti navego, né? Então um corpo que espelha o do outro é do mesmo sexo. Exatamente. Então assim são essas metáforas, né? São tão comuns, é uma figura de linguagem tão comum para a gente na poesia. E ele evitou muito, assim, o ponto de virada para ele realmente trazer isso para o repertório foi depois de uma viagem para o exterior, quando ele realmente entra em contato com a comunidade gay lá em São Francisco, ele percebe que não precisa ficar escondendo, não é questão também de fazer ativismo LGBT, assim, e ele realmente fazia ativismo em termos de fomentar organizações da sociedade civil. O Renato, ele, além de doador do grupo Arco-Íris, que foi um dos primeiros, ele em discos da carreira solo, ele botava no encarte informações de contatos de entidades da sociedade civil, assim, não ele só endossou a campanha do Betinho, né? Exatamente, assim, grupos feministas, ambientalistas, ele realmente quis também na carreira solo ali deixar essa marca assim de esse engajamento social, né? Ele quis deixar, da mesma forma que o Cazuza também tentou deixar essa sua marca, o Renato também fez isso, e é muito interessante quando você pega esses encartes dos discos antigos e se depara com essas relações. São muitas instituições. Um disco parece que ele colocou 37 instituições, né? Pois assim. Então são esse lado mais humano que talvez as pessoas desconheçam, né? E é muito também representativo dessa transição democrática, né? Uma vez que houve a abertura, uma série de grupos sociais e movimentos ganharam vozes, né? Exatamente. A história de vida do Renato é interessante porque ele era um leitor voraz e ele teve um problema ósseo muito grave, né? Que o deixou numa cama meses, quase um ano, assim. Então foi nesse período de muita leitura que fez com que ele despertasse para a criação desse ícone de uma banda de rock que ele queria formar um dia, assim. Então muito precocemente ele sabia que ele queria realmente ser artista.
E o Cazuza, ele evitou entrar no meio musical porque o pai já era dono de gravadora, achava que iam acusar de favorecimento e tudo mais, e tenta, numa de se encontrar depois de ter largado a faculdade de comunicação bem no início, ele resolve fazer curso de fotografia na Califórnia, bancado pelos pais, vê que a fotografia não é a dele, e aí resolve entrar mesmo na música a partir de um convite para ser vocalista ali do Barão Vermelho. Cazuza, ele também tinha essa verve da música mais, como a gente vai dizer, a música de fossa, né? Ele cantou, ele tinha como grandes ídolos a Maísa, por exemplo, com certeza. Né? Esse samba que é tão comum na porque letra o Cazuza, talvez se não fosse o Barão Vermelho, ele não teria se tornado um roqueiro. A gente percebe uma diferença de estilo musical muito grande quando ele sai do Barão Vermelho e investe na carreira solo, assim, porque ali você vê que ele gravou bossa nova, gravou um samba canção, gravou realmente música que não era rock, gravou blues, mas blues é rock também. Então, assim, eu acho que o Cazuza realmente virou roqueiro por um, digamos, vício de origem ali na carreira dele musical, mas que se ele tivesse começado como artista solo, teria sido muito diferente. Sim, completamente diferente. Como que você veria a figura dos dois no momento de hoje? Assim, tentando imaginar o que eles poderiam, seguindo a lógica deles, assim, que você, né? Como que seria esse momento que você veria? Olha, eu acho que se a gente for falar de 2018, se os dois estivessem vivos, assim, o que é um exercício realmente interessante de fazer, ainda mais num ano eleitoral como esse, acho não muito difícil de imaginar uma identificação muito grande com os partidários do Ele Não, por uma série de manifestações dadas pela trajetória dos dois, assim, o Renato Russo tinha uma visão do período militar muito crítica e, assim, em relação ao regime de 64, ele chegou a criar uma música chamada Duas Tribos, né, 1965, Duas Tribos, que ele fala sobre a tortura de uma crítica muito contundente, né? Cortaram meus braços, cortaram minhas mãos, né? Então, assim, essa apologia à arma ou apologia à tortura, esse tipo de comentário gerou, nos anos 80, muita oposição da parte do Renato, assim, ele chegou a dizer, num programa livre que eu recuperei durante a pesquisa, ele falava assim, porque as pessoas falam muito de Viva o Brasil daqueles anos 70, 80, eu era vivo, não tem nada para se comemorar ali naquilo, assim, ele era até bem contundente, assim. Então, eu acho que daí a gente consegue imaginar o posicionamento do Renato de uma maneira muito clara, assim. Em relação ao Cazuza, o Cazuza, que não foi um autor que entrou em choque tanto com o autoritarismo nas primeiras letras, ele foi sempre uma pessoa muito defensor das minorias, assim, né? De grupos que, num passado nosso agora muito recente, foram alvos de estigmas, né? Como quilombolas, negros e tantos outros, né? Então, assim, também não me parece tão difícil de especular que realmente hoje em dia eles estariam talvez usando redes sociais para poder dar seu recado, como fizeram alguns artistas em contexto de eleições nos Estados Unidos, em que os artistas se engajaram de uma maneira que aqui no Brasil também aconteceu esse ano, assim, e aí eu acho que talvez eu iria por aí.
Obrigado pela pergunta, achei legal. E aí, para a gente deixar, né, fechar aqui um pouquinho com Legião também, com o Renato Russo, o Mais do Mesmo, um álbum super importante, e uma música muito emblemática que você explora bastante no livro, que é Perfeição. Se vocês me permitirem, vou ler essa letra aqui como se fosse uma poesia, porque ela é uma verdadeira poesia. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso Estado, que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas, celebrar nossa desilusão. Vamos celebrar Eros e Thanatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre e todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros, nosso castelo de cartas marcadas, o trabalho escravo, nosso pequeno universo, toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade. Vamos machucar um coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos, tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional. A lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar nossa solidão. Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isso com festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora, já que também podemos celebrar a estupidez de quem cantou esta canção. Venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta, chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta, e vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça, venha, que o que vem é perfeição. Super atual também, né? Essa letra é... Essa música, eu tive a oportunidade de 2 anos atrás fazer uma reportagem para a Folha de São Paulo, uma colaboração em que eu fiz uma checagem a convite da agência Lupa sobre o que tinha mudado, né? 2 anos atrás completou-se 30 anos da morte do Renato Russo, e aí a gente pegou essa letra de Perfeição e fomos comparando, né, o que mudou de lá para cá, assim, houve indicadores que melhoraram, né, morte nas estradas com cinto de segurança, uma série de coisas melhoraram, mas outras realmente pioraram, né, essas a taxa de desigualdades, homicídio, eles tanto se preocupavam, né? Assim, então, realmente, faz pensar. Quem tiver interesse pode jogar Perfeição, Folha de São Paulo, Renato Russo, pode achar assim, comparativo da Perfeição letra, e agora, em 2016, o que tinha mudado de lá para cá. E fica o convite para, quando ler o livro, também aproveitar para ouvir as músicas, né? Porque esse daqui não é só um livro que se lê, é um livro que se ouve, né? É um livro que se sente. E o mérito não é do autor, o mérito é mais dos retratados. A gente flui a leitura desse livro. Ele é super interessante porque, como eu falei no início, ele vai te instigando a ir pesquisar
pesquisando também, a voltar nos discos, a escutar novamente, a olhar para as letras e falar, nossa, olha, como esses caras assim, as letras pensaram no Brasil que não mudou quase nada. Eu vou contar aqui um bastidor da produção do livro, é que se dependesse de mim, eu até teria citado em muitas vezes alguns versos a mais, assim. Mas é que o dono dos direitos autorais da obra do Renato Russo, às vezes, era bem restritivo, assim, em relação à produção. Acabou que o livro foi lançado um ano depois do previsto, enfim, por algumas dificuldades, mas se os parceiros do Renato na Legião Urbana têm suas dificuldades, assim, quem sou eu, né? Esses herdeiros. Mas, enfim, da parte do Cazuza, a Lucinha Araújo foi super gente fina. Mas, pô, não vamos acabar a mesa falando mal de alguém. Claro que não. Vamos falar bem dos caras que realmente os dois são artistas muito completos e assim, a gente está aqui com uma discografia, com uma obra impressionante, merecem o título de dois poetas, né, da música popular brasileira, da língua portuguesa. É isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigada, a presença de todos vocês.